Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no texto de Hebreus, capítulo 11. E eu quero ler com você a partir do verso 8. Nós estamos nessa campanha Somos Um, e essa campanha Somos Um, ela tem 4 estações. A primeira estação, a gente tem colocado a palavra acreditar, que é a estação da fé, que é onde nós estamos agora. Até porque Deus costumeiramente nos dá desafios que são maiores que a nossa capacidade. Eu já contei aqui que eu fiz uma promessa para mim mesmo, que nunca mais na minha vida eu vou brincar de quebra-cabeça. Quebra-cabeça, para mim, quem inventou aquilo foi o inimigo, então eu não brinco mais. Eu lembro que uma vez nós compramos um quebra-cabeça de 1.500 peças, uma coisa assim. E aí inventaram de montar. Só que ninguém monta um quebra-cabeça de 1.000 peças numa noite. Ou quase ninguém. Tem gente que tem uma capacidade diferenciada. Mas quem teve o download intelectual igual ao meu, leva um ano. E nós fomos montando. De manhã, a pessoa que nos ajudava em casa, a gente estava na metade do quebra-cabeça, viu aquelas peças todas espalhadas, estava todo mundo dormindo ainda, e ela virou e falou assim: bichinhos, nem conseguiram guardar a bagunça que fizeram. Pegou o saco, foi juntando tudo e guardou. Quando eu acordei e vi aquela cena, por pouco eu não gasto o meu réu primário. Por pouco o neto eu não ia ter que precisar dos serviços dele como advogado. E eu falei, nunca mais eu monto esse negócio. Mas o grande desafio do quebra-cabeça, sabe qual é, irmãos? É você compra olhando a caixa, e aí você vê aquela cena linda. Mas quando você abre, tudo que você tem é um saco de peças. E o desafio é você acreditar que aquele saco de peças pode se transformar naquela linda paisagem. E não é sobre quebra-cabeças que eu estou falando. A vida é assim. Filho é bênção da parte do Senhor, amém? Eu não ouvi o amém dos meus pais, fiquei preocupado. Mas o grande desafio é a gente acreditar que aquele saco de peças um dia vai se transformar nessa linda paisagem. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, casamento é bênção? É bênção? Amém. O neto, ele sabe que a Naama está assistindo, ele já falou amém 7 vezes aqui. Mas qual o grande desafio? A gente acreditar, a gente casa com um sonho. Mas o que a gente recebe? Um saco de peças. E tem que montar. Você entrou na faculdade com um sonho. Você não foi fazer direito, Sidney, por nada. Você tinha um sonho. Alaine, você não foi, fez um concurso por nada. Você tinha um sonho. E alguém já disse que a parte mais difícil não é o concurso, é quando a gente toma posse, que a gente descobre que o que a gente tem na verdade é só um saco de peças. E o desafio de acreditar que aquilo vai se transformar numa bela paisagem. Nós estamos, irmãos, nesse momento, sendo desafiados na fé. E eu quero dizer a você o que eu disse na terça-feira: tudo aquilo que você vivenciar aqui dentro, tudo aquilo que você receber de Deus aqui, não tem a ver com tijolo, não tem a ver com construção, tem a ver com a sua vida. São princípios de Deus que você vai praticar no seu dia a dia. Por isso, quando falamos em fé e quando falamos em confiança, a gente só confia em quem a gente conhece. Quem
quem você conhece, ou você confia, ou você não confia nem recebendo, nem recebendo à vista. Mas em relacionamentos saudáveis, confiança é fruto de conhecimento. Ao passo que você vai caminhando com a pessoa, ao passo que você vai se relacionando com a pessoa, vai conhecendo as características dela, vai vendo o comportamento dela, o seu nível de confiança vai aumentando. Não é sem razão que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, confiança em Deus é fruto de relacionamento com Deus. Você só vai saber que este Deus é o Deus da provisão, que este Deus é o Deus que não abandona, que este Deus é o Deus que responde à oração, que este Deus é o Deus que abre caminho no meio do mar, ao passo que você for se relacionando com Ele. E o texto de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso de número 8, vai falar sobre algumas verdades desse relacionamento que eu quero deixar com você. A Bíblia diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos, como as estrelas do céu, e incontáveis como a areia da praia do mar. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala conosco e ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O texto de Hebreus, capítulo 11, ele tem uma expressão que vai se repetindo por diversas vezes. Pela fé, pela fé, pela fé. Até porque o judaísmo, no período interbíblico, que foi aquele período entre Malaquias até o nascimento de Jesus, 400 anos, onde não teve voz profética em Israel. Você que é das antigas, como eu, lembra que antes a Bíblia, quando você comprava, terminava o Antigo Testamento, tinha 4 folhinhas brancas. E aquilo ali não era erro da gráfica, significavam 400 anos em que não houve voz profética em Israel, em que não se levantou nenhum profeta em Israel. E esse judaísmo, nestes 400 anos, ele se transformou num tipo de religiosidade do toma lá da cá. Ele se transformou num tipo de relacionamento com Deus baseado na meritocracia, onde as pessoas enxergavam Deus não como soberano, não como eterno criador, mas como alguém que, se eu fizesse o certo, ele me daria o certo. Se eu usasse as palavras certas, eu teria os resultados certos. E aqui o escritor de Hebreus, uma das coisas que ele vai corrigir na visão desta geração é que o relacionamento com Deus ele não é medido pelo que eu faço. Não é um toma lá da cá. Tanto que nesse mesmo capítulo, no verso 6, ele vai dizer: olha, não é com a sua oferta que você agrada a Deus, não é com o seu exercício religioso que você agrada a Deus, não é você vindo domingo de manhã, de tarde, de noite, quinta, terça, sexta, sábado, não é você fazendo campanha em cima de campanha que você agrada a Deus. A forma de agradar a Deus, diz Hebreus capítulo 11, verso 6, é através da fé, quando ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que Deus quer de você é que você tenha um relacionamento com Ele baseado na confiança nele. Como é que essa confiança se constrói? Bem, essa confiança se constrói a partir de alguns pilares que eu vejo nesse texto.
E o primeiro pilar que me chama a atenção é quando a Bíblia vai dizer no versículo de número 8, um relacionamento onde a voz de Deus e a minha obediência andam de mãos dadas, mesmo que eu não saiba todos os detalhes da jornada que eu vou trilhar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nos dá a direção, mas Ele não nos dá o mapa. Talvez um dos nossos grandes problemas hoje é que nós queremos saber como tudo vai acontecer, e Ele não vai dizer para você como tudo vai acontecer, até porque se Ele disser para você tudo que você vai passar, todas as lutas que você vai enfrentar, até você chegar à vitória, você morre no meio do caminho. Ele diz assim: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele diz para você, você vai ser mais do que vencedor. Mas Ele não diz para você como vai ser esse processo. A Bíblia vai dizer que Abraão ouviu o chamado, obedeceu, e eu acho interessante como termina este verso de número 8. Embora não soubesse para onde estava indo. Irmãos, eu creio que Deus fala. Você crê que Deus fala? E deixe-me dizer uma coisa a você: não há uma situação na sua vida que impeça Deus de falar com você. Eu cresci ouvindo por várias vezes a seguinte expressão: quando você está em pecado, Deus não fala com você. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. Não, pastor. Não é verdade. De onde é que o senhor tirou essa ideia? Gênesis capítulo 3. O relato da queda. Adão e Eva pecaram. Quebraram, Adão quebrou a aliança que fora feita com Deus. E Deus fez uma greve de silêncio com Adão? Foi isso que Deus fez? Será que Deus fez aquilo que às vezes dentro de casa nós fazemos com o filho, com a esposa, com o marido, fazemos no trabalho? Nem falo mais, eu vou ignorar. O cara que abriu a porta para o pecado entrar no mundo, quando ele caiu, Deus foi ao encontro dele para falar com ele. Não existe circunstância na sua vida que impeça a voz de Deus chegar a você. O que pode existir é uma decisão de não acatar, de não considerar, de não perceber. Às vezes as pessoas falam comigo assim: pastor, eu acabei de fazer uma besteira, Deus veio e falou comigo. Deus não chega atrasado na bola, Deus fala antes. E como é que Deus fala, pastor? Deus fala através da palavra. Se você está esperando uma palavra de Deus aqui neste culto, eu apontando para você e dizendo: ei, servo de Deus, eis que te digo, o Senhor manda te falar, que é isso. Olha, pode acontecer, mas é pouco provável, tá? Você tem esse livro aqui, que nós cremos ser o registro da vontade de Deus para as nossas vidas. Abra sua Bíblia, leia. Tenha tempo com Deus. Tenha devocional com Deus. Separe tempo para estar com o Senhor. Ora, Deus fala, mas esse relacionamento ele se fortalece quando Deus fala, quando eu obedeço, mesmo sem entender tudo que Ele está fazendo. Irmãos, eu não tenho resposta para tudo. Eu não sei todos os caminhos pelos quais Deus está me fazendo percorrer. Mas se eu sei que o Mestre está me conduzindo, eu estou de boa.
essa semana, depois de muita insistência, conselho e esforço, eu me matriculei na academia. Agora, além de tudo, eu sou marombeiro, irmãos. Agora, o pastor é marombeiro. Fui na academia, tanto que a Fernanda foi tirar uma foto da mídia, e eu falei assim, Bruno, falei assim com a sua senhora, Fernanda, deixa eu ver essa foto aí, se eu tiver gordo, eu não quero aparecer não. Aí ela tirou a foto, eu falei, tira logo que eu vou desmaiar. Fui para a academia. Aí cheguei na academia, irmãos. Aí começou aquela conversa, e aí, como é que funciona, tal, pá. Aí eu disse assim, quanto é por mês? Tanto. 3 meses. Falei, quer saber? Eu vou pagar o semestral logo. Nubank que lute. Passei o cartão, botei para 6 meses. E a menina falou, todo dia 5 vai descontar, tá, seu Tércio? Me olhou, fez o diagnóstico correto, disse assim, pobre, então deixa o limite disponível. Falei, não, pode deixar, dia 13 eu pago para dia 5 você poder debitar. E aí eu comecei. Foi o primeiro dia, foi o segundo dia. Tem uma menina lá, irmãos. A menina deve ter, eu não sei a idade daquela menina não, mas eu chamo ela, o nome dela, todo mundo chama ela de Lalá, eu chamo ela de Lalá terrorista. E ela me põe numas máquinas e fala assim, bora? Não quer virar monstro? Mas um monstrinho, não é aquele monstro. Monstrinho, Lalá, monstrinho. E aí ela falava assim, pastor, se não cansar, se o senhor não sentir, como disse a Andresa para mim, se não doer, não vai crescer. E, irmãos, teve um dia que eu saí da academia. Eu tinha levado a Érica no trabalho, voltei direto para a academia, sentei no carro. Eu não tinha força nem para ligar o carro. E aí eu falei assim, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu parcelei em 6 vezes? Porque se eu pagasse só esse mês, dinheiro jogado fora, mas agora 6 meses eu odeio jogar dinheiro fora. Porque eu sei que a minha provisão vem do Senhor. Todo crente deveria entender isso, que a administração financeira correta, irmãos, não é só você ser dizimista, não. É você ofertar, é você dar o dízimo, mas com aquilo que fica na sua mão, você tem que usar cada centavo para honrar o Senhor. E eu não estou dizendo cada centavo para honrar o Senhor, não é comprando Bíblia, folheto, não é isso não. Até uma diversão, um investimento na sua família, deve ser para honrar o Senhor. Você não pode usar o dinheiro que Deus te dá para bagaceira. Não pode, é pecado, irmão. Falei, então eu não vou jogar esse dinheiro fora. Mas, um professor que estava lá falou assim, pastor, foca no resultado. Olha lá na frente. Olha lá na frente. O dia que você vai poder comprar calça pela Shopee. Porque qualquer calça vai ficar boa no senhor. Aquelas calças de R$20. Lavou, rasgou, mas vai ficar bonito. O senhor vai chegar numa loja, ninguém vai dizer assim, eita, não tem o seu tamanho, porque tamanho grande acaba logo. É o que todo mundo fala. Esse dia vai passar, pastor. Foca no resultado.
Abraão ouve a voz de Deus, obedece à voz de Deus, não sabia para onde estava indo, mas sabia quem o estava conduzindo. Se você não sabe para onde vai, mas sabe quem está te levando, o processo é o menos importante. Irmãos, eu não sei tudo que vai acontecer em cada etapa deste novo tempo, deste novo templo, dessa construção. Eu só sei de uma coisa: eu quero sempre ouvir, obedecer e focar no resultado, porque se eu focar no resultado, eu sei que mais importante do que ter todos os detalhes é saber que há um Deus que vai à minha frente. Ele foi sem saber para onde ia, mas sabendo quem o conduzia. Pode ser que você não saiba onde isso vai dar, mas você precisa saber quem está te conduzindo. Eu não sei para onde eu vou, mas eu sei com quem eu vou. Relacionamento com Deus, em segundo lugar, no verso número 9, ele é fortalecido quando nós temos a visão correta a nosso respeito. A Bíblia diz que pela fé peregrinou na terra prometida. Eu gosto desta palavra, peregrinou. O apóstolo Pedro vai usar na sua primeira carta, por várias vezes, a expressão que nós somos forasteiros e peregrinos. E há uma diferença muito grande entre o turista e o peregrino. Existem muitos caminhos hoje de peregrinação. Pessoal que faz peregrinação na Rota 66 dos Estados Unidos, caminho São Tiago de Compostela e tantas outras coisas. Mas existe algo diferente, algo que diferencia o peregrino do turista. O turista, o olhar do turista está para fora. O olhar do peregrino está para onde? Está para dentro. Ao passo que ele vai caminhando, ele está mais preocupado com o seu interior do que com o seu exterior. Os irmãos sabem, eu sou empolgado, emocionado e exagerado. Eu sou aquela pessoa, vou voltar a falar da academia, que é melhor, porque é melhor eu falar, é para eu me motivar, porque a semana está começando, e é melhor eu falar de mim do que falar dos outros, porque eu tenho uma tendência a falar dos outros também. Então, para eu vencer o fofoqueiro, eu falo de mim. Mas tem um negócio interessante. Irmãos, eu sou assim, eu faço um treino, eu já volto achando que eu estou mais forte. Um treino. Essa semana, essas perguntas aí a gente percebe que o inimigo quer causar confusão na igreja. Mas eu vou responder. Me motivar. Essa semana eu me matriculei na terça. Eu fui terça, eu fui quarta, eu fui quinta. Não fui sexta. Ontem, feriado. Estava fechada. Andei de bicicleta. Está vendo aí? Quando eu digo que você é mãe da Ana Ruth, é por isso. Fica me desafiando. Você que está na internet, aqui é assim, o culto é interativo, entendeu? A gente vai, o pessoal participa, o pessoal aqui é participativo, é diferente. Mas eu vou, primeiro dia, termino o treino, eu já vou no espelho, já faço assim, rapaz, está mais definido. Está mais definido. Estou sentindo que, bração, hein? Aí no segundo dia, eu chego lá, achando que eu estava definido, já cheguei o forte na academia. Aí, os braços nem fecham, porque a musculatura aqui já desenvolveu. Aí eu fui fazer um exercício lá, fiz errado ainda.
um peso que eu descia aqui quase morrendo. O plano não era descer, era subir. Quando subia, eu subia todo assim. Aí chegou uma senhorinha, 60 a mais, parecia uma lady. Botou um pezinho na frente, um pezinho atrás. Eu falei, a senhora quer que eu mexa no peso? Ela falou, não, tá bom para mim. Eu falei assim, eita, essa mulher está me humilhando. Eu falei, quer saber? Agora eu vou aumentar. Fui e aumentei. Tá! Eu vou perder para essa velha, não. Eu morro, mas eu faço. Eu morro, mas eu faço. Ela vai saber que está mexendo com Tércio Ribeiro de Souza. Gente, eu poderia ter me lesionado. Eu poderia ter tido um problema sério na minha coluna. Uma distensão. Sabe por quê? Eu estava olhando para fora. Eu devia estar olhando para dentro, falando assim, olha, eu estou tendo uma higiene mental. Estou cuidando de mim. Eu estou produzindo aqui. Meu cérebro está liberando um monte de ina do bem-estar. E o tempo que eu perdi olhando para aquela senhora, eu não celebrei as coisas que estavam acontecendo dentro de mim. Ser um peregrino, irmãos, é caminhar olhando para dentro mais do que se olha para fora. Quais são as coisas que Deus tem feito na sua vida? Diz a palavra de Deus que pela fé, verso número 9, ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Já era a terra prometida, mas era ainda para ele estranha. Viveu em tendas. Irmãos, o mais importante para Abraão não era onde ele estava, nem em que situação ele se encontrava, mas aquilo que Deus estava fazendo do lado de dentro do coração dele. Irmãos, nós precisamos aprender uma coisa, guarda isso no seu coração. Se nada mudar do lado de fora, alguma coisa precisa mudar do lado de dentro. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer que na vida cristã precisa haver uma contradição. Como assim, pastor? Eu não sei se é 1 ou 2 Coríntios capítulo 4, mas é capítulo 4. Ele vai dizer o seguinte, que ao passo que o nosso homem exterior se desgasta, o nosso homem interior se renova. Ao passo que do lado de fora as coisas podem estar ruins, do lado de dentro Deus está produzindo algo novo no meu coração. Eu lembro que logo que cheguei aqui em Maceió, eu fui a um jantar, na verdade fazer um casamento, e encontrei com o pastor Guedes, que foi pastor durante muitos anos, da Igreja Batista do Farol. Pastor Guedes, com toda aquela formalidade, com toda aquela fidalguia, um verdadeiro lorde, se aproxima de mim e diz assim, e aí, jovem obreiro, como está se adaptando à nova igreja? Aí eu fui, falei um pouquinho e tal, e ele, velho durinho, em pezinho assim. Daqui a pouco ele falou assim, permita-me dar-lhe um conselho. Falei, claro, pastor. Não fuja das pessoas ásperas, difíceis, das situações de atrito, nem de conflito. Não fuja. E existem pessoas e situações que são grossas como uma lixa. Estão sempre em atrito. Ele falou, mas preste atenção. No final do processo, a lixa vai pro lixo. E você e o móvel fica polido. A minha pergunta é, como peregrino,
por dentro você está melhor ou pior? Eu achei interessante. Estava conversando com o papai ontem. E ele teve um encontro com, se estiver assistindo, azar. Conversando com... E não vai brigar comigo depois não, pelo amor de Deus. Igreja me defenda. E ele disse que estava conversando com o síndico do prédio. E aí o síndico começou falando, seja bem-vindo, tal, não sei o quê. As únicas coisas que a gente sempre pede, as pessoas que vêm morar aqui, primeiro é o cuidado com a água, porque a água é do condomínio, e também evitar, assim, festas, algazarras, coisas assim. Aí meu pai ficou olhando assim. Aí deu um sorriso e falou assim: moço, eu acho que aos 84 anos eu não precisava ouvir isso, não. Porque se eu fizer uma festa aqui dessas de arromba, aos 84, só se eu tiver maluco. Eu acho que eu vou botar aqui, como se fala assim, vou botar um paredão aqui, tum, 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 e a terceira idade lá só, não tem. Nós precisamos viver como peregrinos. E precisamos, irmãos, ter um termômetro das coisas que estão acontecendo dentro da gente. Todos nós temos lutas internas, todos nós temos pecados contra os quais lutamos, todos nós temos sentimentos que nos assolam, todos nós somos atacados e somos alvos das flechas do inimigo, do nosso adversário contra a nossa vida. A grande pergunta é: você está em Cristo há 10, 15 anos, há um mês, há 2 meses, não sei há quanto tempo. A pergunta é: você como peregrino, por dentro você tem crescido, ainda que por fora os ataques sejam maiores? Você precisa olhar um pouco mais para o seu coração. Mas há uma última coisa que me chama a atenção. Verso 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançado em idade, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Se você for ao dicionário e olhar a palavra fiel, uma das definições de fiel é aquele que se compromete a fazer o que prometeu. Fiel é aquele que se compromete a fazer o que prometeu. Tudo dizia não, mas ele sabia quem tinha falado com ele. Irmãos, olha, todo mundo vai falhar com você, sem exceção. Sem exceção. Seus pais vão falhar com você, seus filhos vão falhar com você, seu cônjuge vai falhar com você, seu namorado, sua namorada. Experiências no trabalho. Seu pastor vai falhar com você. Isso falo com vocês que não são da acolher, tá? Você que é da acolher, aí é outro patamar. Aí é pastor Tércio, aí respeita, patente alta, bigode grosso. Aí é outra história. Seu pastor vai falhar com você? Todo mundo vai falhar com você. Quem nunca vai falhar com você é o Senhor. A Bíblia diz em Josué 21:45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor dera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo que Deus
prometeu para você, Ele vai cumprir. Agora, você precisa ter muita clareza em saber se o que você está vivendo ou o que você está acreditando é desejo do seu coração ou é promessa de Deus. Porque às vezes, irmãos, eu só escuto o que eu quero escutar. Eu lembro quando eu tive Covid, em 2020, eu dei uma desesperada. Acho que todo mundo deu uma desesperada, né? E aí, eu tinha 5, 6 médicos me atendendo. Quando eu recebi o laudo, 2 horas da manhã, lá na Unimed, pastor Alcides disse que iria, não, eu vou te buscar, que eu já tive Covid, e não tenho medo, não sei o quê, e papapá, e trabalha. Aí contou aquela história toda. Quando chegou lá na Unimed, que eu fui andando na direção do carro dele, a primeira coisa que ele falou, não toque na maçaneta, você está infectado. Eu falei, sim, senhor. Não fale nada. Quem vai falar sou eu, e quem gosta de falar é ele. Aí eu fui, sentei no banco de trás, com a mãozinha aqui. Ele perguntava, eu fazia assim, Aí contou toda a experiência dele, da ambulância, quando foi para o hospital, e que quase morreu, e blá, 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 blá. Aí eu fui, cheguei em casa, mandei um WhatsApp para uns 5 médicos. E você sabe que as condutas são variadas. Você procura um advogado, ele vai te dar uma orientação. Você procura outra, pode ser na mesma direção, mas com uma outra abordagem. Você procura um psicólogo, trabalha de um jeito, outro trabalha de outro. Pastor, um vai te dar um conselho assim, outro dá um conselho assado. Então eu tinha um cardápio para tratamento. Tinha uma médica que dizia assim, pastor, já se passaram 20 dias do seu Covid, o senhor já está bem, já saiu do isolamento, o senhor tem que agora começar a caminhar, fazer atividade física, trabalhar a sua capacidade respiratória. Aí eu falava, tá bom, doutora. Aí vinha outro e dizia assim, pastor, vamos deixar dar 1 mês e meio, para o seu pulmão ficar bom, para o senhor poder voltar à atividade física uma vez a cada 3 dias, bem devagarzinho, até chegar lá. Irmãos, me conhecendo, os irmãos acham que eu ouvi a quem? A que mandou eu voltar para caminhar, ou a que mandou eu ficar mais 1 mês e meio? Letra A ou letra B? Irmãos, fácil. Eu falava assim, olha, vamos caminhar? Não posso. Eu não posso me exercitar por orientação médica. Tenho que ficar aqui, ó, só no chamanaia, só descansando. Irmãos, o texto aqui vai nos dizer que às vezes, Jeremias vai falar sobre isso, Jeremias 17, eu nunca digo a uma pessoa isso, siga o seu coração. E eu acho que você nunca deveria dizer isso para uma pessoa, porque a Bíblia diz em Jeremias 17, que enganoso é o coração, mais corrupto do que todas as coisas. Quem aqui já fez uma grande burrada, assim, pessoal, 20 mais, quem aqui já fez uma grande burrada porque seguiu o seu coração? Levanta a mão aí, eu estou levantando as duas, porque... e quem não levantou é negacionista, está dizendo que não fez. Não quer colocar os podres na rua. Irmãos, às vezes, nós estamos só seguindo a nossa voz e a gente quebra a cara e diz assim, não, mas Deus... Quando a gente faz essa caminhada que Abraão fez,
de ouvir e obedecer mesmo sem entender. Quando a gente está mais focado nos nossos processos internos do que os nossos processos externos, porque a gente é peregrino. Irmãos, crente não é um indivíduo que não faz, não sorri, não dança, não isso, não aquilo outro, não ouve música, não tem nada a ver com isso. Cristão é aquele que na sua caminhada permite que Cristo seja gerado nele. Cristo precisa ser gerado em nós. A pessoa de Cristo gerada em nós. Quando esses processos internos vão acontecendo, irmãos, nós podemos falar, como foi dito sobre Abraão, que apesar das impossibilidades, nós consideramos fiel aquele que fez a promessa. Vamos orar ao Senhor. E nós vamos pedir a Deus para que Ele, vamos ficar em pé um pouquinho? Vamos pedir a Deus para que Ele fortaleça os nossos processos interiores, fortaleça o nosso coração, fortaleça o nosso relacionamento com Ele. Irmãos, nós precisamos de relacionamento com Deus. Precisamos de relacionamento com Deus. Isso aqui, o que vivemos como igreja, é uma expressão maior daquilo que vivemos no dia a dia, nos nossos lares, no nosso secreto. Eu quero desafiar você a separar todos os dias um tempo e um lugar para estar com Deus. Todos os dias. Ele é o grande amor da sua vida. Ele é o eterno amor da sua vida. Separe um dia, um tempo e um lugar para estar com esse amor.